exaltado, Tu és exaltado. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, Jesus, oh Senhor, Tu és exaltado. Nós conseguimos, Senhor, hoje entender a dimensão daquilo que o profeta Isaías disse: ai de mim, porque vi o Senhor. E Ele veio com a brasa e tocou os meus lábios, e Ele me purificou, Ele me curou. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh Senhor, Tu és santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Profetizo, Senhor. Profetizo cura, Senhor. Libertação, Senhor, neste momento, libertação. Sim, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Tu és um Deus vivo. Um Deus vivo, Senhor. E nós somos gratos. Somos gratos por isso, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Senhor, como é forte a presença dEle. Dá vontade de só se jogar e ficar. Oh, Senhor. É tão bom este lugar, é tão bom acessar este lugar em Deus. É tão maravilhoso. Isso nos enche, isso nos completa. Nada pode substituir a presença dEle, nada pode. Davi dizia assim, eu posso perder tudo, eu posso perder os meus reinos, eu posso perder tudo que eu tenho, só não tire a Tua presença de mim. Só não tire Tua presença de mim. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amados, eu vou tentar transmitir isso que Deus jorrou no meu coração nesses dias. Tudo está no controle dEle, no controle do maravilhoso Espírito Santo que está aqui hoje, amados. Você pode se assentar. Fique nesse ambiente de glória. Amados, eu olho para esse lugar como o Santo dos Santos do Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles entravam naquele lugar e eles tinham que ter um processo de santificação, um processo de busca intensa no Senhor. E eles entravam lá e aquele lugar se enchia da glória de Deus, se enchia da fumaça do Senhor. E eles saíam de lá vitoriosos, porque eles estavam lá para declarar o pecado do povo. E eles saíam de lá vitoriosos. E eu vejo este lugar hoje, amados, como o Santo dos Santos, o lugar onde nós estamos em Deus. Hoje essa casa é o lugar que nós entramos no Santo dos Santos. Eu não aceito, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou hoje. Deus tem algo para liberar sobre os seus corações, sobre os nossos corações. Um rio de Deus, amados, um rio de Deus transformador,
e você vai ser transformado hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Você que precisa ser liberto, você vai ser liberto hoje. Você que precisa de uma cura, você vai receber hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Chore cantará baixei. Este é um tempo profético, amados. Eu quero abrir com você Apocalipse 22, 1. Para que a gente possa meditar nessa palavra. Deus quer derramar algo tremendo sobre sua vida hoje, amados. Passei essa madrugada em oração, me lançando em Deus. Foi tão forte, o que nós estamos sentindo aqui é tão forte hoje. E eu sei que Ele quer fazer algo muito mais grandioso ainda. Apocalipse 22, 1 diz assim, ó: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber o que Tu tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o Teu rio transformador. Vem ao nosso encontro, Senhor, em nome de Jesus. Então Deus mostrou algo tremendo para João. Deus mostrou um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Então é sobre este rio, amados, que eu quero trazer um pouquinho ao nosso entendimento hoje. E aí nós olhamos, um rio, ele possui água, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A água, ela é de extrema importância para o ser humano, né? Então nós sabemos que o nosso corpo, ele é constituído, 70% do nosso corpo é constituído por água. Então é algo essencial para a nossa vida. E essa água, ela é responsável pela regulação da temperatura do corpo, levar nutrientes como oxigênio e sais minerais até as células. Então a água não pode faltar em nossas vidas, ela é algo essencial para o nosso organismo, é algo vital. Um ser humano, eu acredito, em condições não muito quentes, ele consegue viver sem água de 3 a 7 dias, segundo a parte que eu pesquisei. Então não é muitos dias, mas a água, nós podemos perceber aqui que é algo essencial para as nossas vidas. Amados, a água é o principal meio de vida dos animais, das plantas, das vegetações, dos seres humanos, e seria impossível ter habitação na face da terra se não houvesse água. Então, a importância que a água tem em nossas vidas. Amados, por onde a água passa, ela tem o poder de trazer vida. Então nós podemos perceber, né, nas beiras dos rios, principalmente, há uma vegetação mais verde. Se nós olhamos para o deserto, já é um cenário totalmente diferente, porque é um lugar que não possui água, mas a água, ela tem esse poder transformador de trazer vida por onde ela passa. E é sobre essa água que nós lemos em Apocalipse que eu quero trazer hoje, essa água que vem do trono de Deus. Amados, e quando nós olhamos para a Bíblia e ela nos reflete essa palavra de água, ela nos traz esse conceito, ela está nos relatando a presença de Deus em nossas vidas. Então aquilo que nós estamos sentindo hoje aqui neste lugar, é a água de Deus que vem sobre nós. Então nós entendemos a essência, a grande importância disso. E quando João, ele escreve esse livro de Apocalipse, é um livro que muitos até têm medo de ler, né? Dos fins dos tempos. Então declara a revelação de Jesus, trazendo sobre as nações o fim dos tempos, o porvir. E uma das coisas que ele relata no último livro é sobre esse rio da água da vida. E é sobre esse rio que eu quero falar um pouquinho essa noite, esse rio que flui do trono de Deus. Amados, uma curiosidade, como um rio ele se forma? Um rio, ele se origina a partir das águas que fluem as águas subterrâneas que afloram para a superfície. E assim gera-se uma nascente, e essa nascente, ela tem um percurso a seguir, e esse percurso é o mar. Então esse rio, ele é aflorado a partir das águas que ele recebe do solo.
Amados, e esse rio, ele precisa de uma nascente que flui constantemente. Então o rio, ele não pode ter uma nascente que ela gera um pouco de água e por fim ela para de fluir essa água, mas é uma água que vai fluir constantemente desse rio. Nós podemos ver o nosso rio, né? O rio Itajaí-Açu. Então ele é localizado a 700 metros acima do nível do mar e ele brota de uma parede rochosa na cidade de Rio do Campo. Então ele surge dessa parede rochosa e essa nascente que flui do interior da terra, ela jorra água e ela flui água constantemente. Amados, e nós percebemos que todo rio, ele precisa de uma nascente para ser alimentado. E como nós lemos no texto de Apocalipse, nós conseguimos identificar claramente qual é essa nascente da água da vida que Deus, ele quer liberar sobre nós. Apocalipse 22, que nós acabamos de ler. Então diz assim, ó: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, amados, a nascente desse rio que Deus quer liberar sobre nós hoje, essa nascente que flui do trono de Deus, essa nascente é o trono de Deus. Essa água vem do trono de Deus e vem do Cordeiro de Deus. Então quando nós dizemos: Jesus, envia o teu rio, envia a tua água viva sobre mim, nós entendemos que esse rio vem do trono de Deus e vem do Cordeiro de Deus. Quantos daqui querem receber o rio de Deus essa noite? Amém? Quantos querem receber esse rio que o Senhor tem para liberar sobre nós? Amados, esse rio vem dele, é tudo dele, é tudo para ele, ele é a fonte, amados. Então se nós precisamos receber algo do Senhor, nós vamos buscar nele, nós vamos buscar da fonte, diretamente da fonte. Nós só vamos encontrar essa água que vai saciar a nossa sede da fonte. E essa fonte vem do trono de Deus, vem do Cordeiro de Deus. Então muitas vezes procuramos em outras coisas, procuramos em bens materiais, procuramos suprir essa alegria talvez momentânea. Muitas pessoas se lançam no álcool, muitas pessoas se lançam nas drogas. Mas essa alegria, esse verdadeiro rio de Deus, só podemos encontrar na fonte que está liberando esse rio, amados, que é o trono de Deus. Essa fonte que vem do Cordeiro de Deus. E quando nós percebemos que uma das fontes é o trono de Deus, ele nos reflete a criação de todas as coisas, o poder de Deus. Então, como o pastor disse, no início era o verbo e Deus estava, e Jesus estava com Deus, e eles numa trindade perfeita, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e eles criaram todas as coisas. Então aqui nós vemos a soberania de Deus que vem sobre nossas vidas, quando nós buscamos esse rio diretamente da fonte que é Deus. Rio da água da vida, amados, vem do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte desse manancial de rio. Jesus é a fonte dessa alegria imensa que Ele quer derramar sobre nós. Jesus é a fonte dessa presença que nós conseguimos sentir hoje. Amados, você tem procurado na fonte certa para suprir a sua sede? Você tem buscado na fonte o que você precisa? Você tem buscado em Deus, do trono de Deus, se lançando diante dEle? Você tem buscado aos pés de Jesus o que você precisa hoje? Amados, o que é essa água da vida que vem do trono de Deus? O que é essa água da vida que vem de Jesus? O próprio Deus sendo derramado sobre mim e sobre você hoje. Essa água da vida, amados, que Apocalipse declara: então me mostrou um rio da água da vida. Essa água da vida que Deus quer liberar sobre nós hoje é a presença do Espírito Santo. É o próprio Deus sendo derramado em nós. É o próprio Deus sendo expresso em nós.
Então, eu estava ali orando e Deus estava passando e eu sentia barulhos de águas vivas aqui neste lugar, amados. Um rio de Deus está fluindo aqui neste lugar. Um rio de Deus está fluindo aqui neste lugar. E eu sei porque isso passava dentro de mim, eu sentia aquele barulho de água corrente, água que passava por mim, sobre mim. Esse rio de Deus, amados, quer inundar a sua vida hoje. Essas águas, essa água da vida que Apocalipse declara, é o Espírito Santo sobre você hoje. É o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Eu quero ler com você Atos 2:15. O que é essa água da vida? Atos 2:15 e 18 diz assim, ó: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu vou derramar do meu espírito. Amados, essa é uma profecia que estava em Joel. Então Jesus vem, Ele se faz homem, Ele anda sobre a face da terra, Ele nos ensina grandes coisas, Ele nos ensina o seu imenso amor, e chega um momento que Ele é recolhido aos céus, e Ele disse: vocês vão aguardar na cidade, até que o meu espírito seja derramado. Quando Jesus fala que vai derramar do seu espírito, amados, Ele estava falando desse rio de Apocalipse, um rio da água da vida, que é derramado sobre mim e sobre você hoje, amados. Então os profetas aguardam o descer do Espírito Santo, e em um determinado momento a Bíblia diz que vem um vento, como um vento impetuoso, e enche aquela casa onde eles estavam reunidos. E a Bíblia aqui nos declara que alguns pensavam que eles estavam embriagados, e o profeta diz assim, o apóstolo diz: não, eles estão cheios do Espírito Santo. É a profecia que tem se cumprido, é o derramar do meu espírito. Amados, o rio de Deus quer ser derramado sobre nós hoje. Muitos podem até olhar e dizer que somos loucos, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Ele quer nos encher, Ele quer fazer que a gente viva grandes coisas em Deus, loucuras em Deus, coisas que nós não podemos entender, coisas que o mundo não vai entender, mas que nós vamos viver, nós vamos externar esse rio de Deus hoje. Amados, todo rio tem um destino. Todo rio tem o seu destino. O rio, quando ele nasce, ele tem um destino já traçado, que é alcançar o grande oceano. Amados, o rio que flui do trono de Deus, ele tem um destino certo. Diga assim, erga o seu dedo hoje: sou eu. Aleluia. Esse destino sou eu. Esse destino é você, amados. O rio de Deus, ele desce do trono de Deus e do Cordeiro com um destino. Essa água não é lançada fora, mas essa água precisa alcançar o seu destino, e esse destino é nossas vidas nessa noite. Nós somos o destino do rio de Deus, amados. Então você pode até pensar: Senhor, mas eu me sinto tão vazio. Não, mas Ele está com o rio aqui hoje. O rio está fluindo. O rio está fluindo do trono de Deus. O rio está fluindo do Cordeiro de Deus, de Jesus, para alcançar a sua vida. Se você está procurando respostas, se você está procurando coisas grandiosas em Deus, esse rio de Deus vem ao seu encontro hoje. Vem ao seu encontro hoje para saciar a sua sede. Amados, nada pode parar um rio.
O ser humano pode até usar de construções, ele pode até tentar desviar o leito de um rio, mas ele não consegue parar o leito de um rio. Isaías 43 diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Nada pode parar esse rio que está vindo em nossa direção hoje, amados. Nada pode parar esse rio, nada pode parar a presença de Deus sobre nós hoje. Nem cadeias, nem correntes. Paulo, ele ministrava a palavra de Deus, ele pregava com intensidade depois que ele se converteu a Cristo. Então ele decidiu entregar a sua vida, ele disse, eu sou escravo de Cristo. Que não seja feito mais a minha vontade, mas a tua, Senhor, eu sou escravo de Cristo. E certo momento Paulo parou numa prisão, e ele entendeu que esse rio não parava nele, que mesmo ele estando preso, mesmo ele estando talvez ferido, machucado pelos açoites, ele decidiu, ele sabia que o rio não parava nele, e ele começou a adorar, ele começou a clamar, e aquelas cadeias se abriram, as correntes se quebraram. As correntes se quebraram porque ele entendeu que o rio não parava nele, que esse rio flui do trono de Deus em nossas direções, ele flui, mas ninguém pode parar esse rio. Davi diz, nada pode nos separar do seu amor, nem o vir, nem o porvir, nem tribulações, nem a morte pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar desse rio de Deus, amados. Somente nós, somente a nossa atitude, como um vaso que precisa ser cheio de água, nós vamos encher esse vaso de água e ele está tampado, então você derrama água sobre ele, mas a água não entra porque tem uma tampa, tem algo impedindo da água entrar naquele vaso. Isso reflete em nossas vidas, amados. O rio de Deus está aqui, e você precisa abrir a tampa do seu coração. Você precisa dizer, Jesus, eu deixo tu entrar hoje, eu deixo tu fazer grandes coisas. Jesus, pode entrar com teu rio, pode bagunçar tudo, Senhor, mas eu desejo esse rio. E muitas vezes talvez você pense assim, mas eu vejo tantas pessoas receberem o Espírito Santo, serem cheias, e eu não estou recebendo esse rio de Deus. É porque você ainda deixou a tampa, você ainda tem reservas, você ainda tem reservas para Cristo, mas hoje Ele quer quebrar isso. Jesus, Ele quer tirar essa tampa e quebrar essa tampa, para que Ele tenha livre acesso no seu coração, para que Ele tenha livre acesso para derramar aquilo que vem do trono de Deus, o rio de Deus sobre você hoje, amados. O rio de Deus flui e ele não para, amados. O rio tem poder de gerar vida por onde ele passa. O rio de Deus quer gerar vida sobre você. Nós vemos com a história, a evolução das civilizações, o povoamento de cidades. Nós vemos que tudo começa a partir de um rio, não é? Você para na cidade de Indaial, você vai em Blumenau, sempre tem um rio muito grande passando em meio à cidade. Então eles ficam perto do rio porque através daquele rio eles conseguiam irrigar as plantas. Era usado para alimentação, é usado para suprir suas necessidades. Então esse rio gera vida. E o rio, amados, que vem do trono de Deus, ele vem para nos trazer vida, e vida em abundância. Se não estamos vivendo essa abundância em Deus, como eu disse, nós precisamos quebrar essa tampa hoje. Nós precisamos quebrar essa tampa para que o rio de Deus possa fluir em nós. Amados, no deserto não há vegetação. Não há vegetação porque não há água. Talvez você está olhando para a sua vida hoje e você enxerga um deserto seco, sem vida, sem esperança. E a sua esperança, talvez de quando você ouviu falar de Jesus, de quando você aceitou Jesus, já não parece tão forte. Mas, amados, o rio de Deus está aqui hoje para trazer vida sobre o seu deserto.
O rio de Deus está aqui hoje para trazer vida sobre a sua casa. O rio de Deus está aqui hoje para trazer vida sobre o seu casamento. O rio de Deus está aqui hoje para trazer vida sobre os seus filhos que talvez não estão no caminho do Senhor. O rio de Deus está aqui hoje para nos transformar, para gerar algo de Deus em nós. Então esse deserto não vai ser mais seco, não vai ser mais sem vida, porque eu decido receber a água de Deus, eu decido receber o rio de Deus. Amados, a água ela tem o poder de saciar a nossa sede. Aí nós vamos nos reportar para a história da mulher samaritana. Ela foi tirar água de um poço ao meio-dia, e ela é surpreendida, eu digo que ela é surpreendida por Jesus, quando Jesus pede água para ela, porque era algo diferente naquele tempo. Os samaritanos eram considerados impuros, imundos, pecadores, e Jesus pede água para aquela mulher. Jesus surpreende ela. E João, quero ler com vocês João 4, 9 e 10, que diz assim, disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem o pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus oferece uma água viva para ela. Aquela mulher pecadora, e Jesus surpreende, ele disse: dá-me de beber. Ela disse: como eu posso fazer isso sendo você judeu? Vocês não gostam da gente, nós somos pecadores. Mas Jesus disse assim: eu tenho uma água que vai saciar sua sede, eu tenho uma água que vai suprir tudo que você precisa. E no versículo 13 e 14 diz assim, respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Água que jorra para a vida eterna. E aí Jesus vem e surpreende ela, mas ele diz: eu vou te oferecer uma água que você nunca mais vai ter sede. E isso era algo escasso naquele lugar. Ela estava num lugar de seca, ela estava naquele lugar, naquele poço de Jacó, tirando água daquele poço, porque ela tinha uma necessidade de alimentar a sua casa, de suprir a necessidade de água da sua família. Então Jesus oferece algo muito maior. Ele disse: eu tenho uma água que você nunca mais vai sentir sede. E no versículo 15 nós vemos a resposta dessa mulher, que diz assim, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Houve uma intensidade no seu pedido. Ela disse: eu preciso dessa água. Talvez se eu oferecesse um copo de água para você hoje, calor, né? Talvez a maioria aceitaria. Mas se fosse um dia mais frio, então talvez você diria: não quero beber água hoje. Mas essa mulher vivia uma realidade diferente, amados. Jesus oferece para ela uma água em meio a um deserto, e ela disse: dá-me dessa água, eu preciso dessa água. Hoje Jesus está te oferecendo essa água da vida, amados, e nós vamos receber se nós nos lançarmos nele com intensidade, como essa mulher, ela respondeu com intensidade: eu preciso dessa água, eu não quero mais sentir sede. E aí, amados, nós vemos ao decorrer dessa história que Jesus traz à tona os seus pecados. Então Jesus disse: vai e chama o teu marido. Você não tem marido? Sim, aquele que você tem não é seu, dos 5 que você já teve. Então Jesus traz à tona os pecados daquela mulher, e aí ela tem a revelação de quem é Cristo. Ela disse verdadeiramente: tu és Cristo, tu és Jesus. Amados, quando Deus vem com esse rio de água viva sobre nós, Ele vai trazer à tona o que está dentro de nós, para nos limpar, para nos sarar, e Ele vai trazer uma revelação para nós de quem verdadeiramente é Cristo.
Quando nós recebemos essa água viva, nós recebemos uma revelação: quem Cristo é para mim, qual é o valor que eu dou nessa água que está jorrando do trono de Deus. Será que eu me comporto diante da presença de Deus como se estivesse em qualquer lugar? Como eu disse, nós estamos aqui hoje como se fosse dentro dos santos dos santos, e um sacerdote que entrava de qualquer jeito no santo dos santos, amado, ele morria pela glória de Deus, pela presença de Deus. Com que intensidade nós temos pedido essa água viva, com que respeito, com que temor nós temos entrado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu acredito que Tu estás aqui hoje, vem com Teu rio sobre mim. A intensidade, Jesus quer uma intensidade de você hoje, amados, uma intensidade na sua entrega. A Bíblia nos diz assim, que Jesus se entregou por nós. A entrega de Jesus foi ao extremo. Jesus, Ele morreu por nós. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, Ele morreu sendo santo, sendo Deus. Ele decidiu se entregar. Ninguém matou Ele, mas Ele decidiu se entregar por mim e por você. E qual é o nível de entrega que nós temos dado para Ele? De recompensa, de receber esse rio de Deus, de receber essa presença que recebemos hoje. Que resposta nós temos dado a Ele? Amados, se nós bebermos dessa água, nós não vamos mais desejar o pecado, porque esse rio vai fluir em nós e vai passar por nós, e esse rio vai fluir constantemente. Como eu disse, uma nascente, ela não para de fluir a água, ela flui constantemente. E a água que vem do trono de Deus, amados, ela não vai fluir só aqui no culto, ela não vai fluir só quando nós viemos aqui, adoramos a Jesus, ouvimos louvores lindos, mas quando a gente chegar na nossa casa, nós dobrarmos o nosso joelho e dizer: Senhor, olha para dentro de mim, olha como eu sou pecador, Senhor. Esse rio de Deus vai fluir no seu lar também. Esse rio de Deus vai fluir no seu trabalho. Esse rio de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Amados, a água tem o poder de limpar, né? As mulheres aí, até os homens, a gente também faz isso, né? Lava a roupa, né? A roupa está suja, principalmente uma roupa branca, né? Nós usamos, qualquer coisinha encostou, já está sujo. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa sujar mais essa roupa? Não, nós precisamos lavar essa roupa com água limpa. Eu lembro que às vezes a gente tinha um pouco de dificuldade, morava no interior, e às vezes vinha aquela água da chuva, né? Que sujava o poço, e aquela água sujava, então essa água não estava própria para lavar a roupa. Então a gente tinha que esperar um tempo até que essa sujeira baixasse, e aí sim poderia usar aquela água para limpar as vestes. E essa, amados, essa característica é uma característica da água da vida que sai do trono de Deus. A água limpa. Olha só, Apocalipse 21 novamente, que nós lemos. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Esse rio que vem do trono de Deus, ele é claro como um cristal. E ele vem em nossas direções. Ele vem em nossa direção hoje com o intuito de nos limpar, com o intuito de nos lavar. Jesus quer nos lavar hoje. Jesus quer nos purificar hoje, amados, com esse rio que estamos recebendo do seu trono. Esse rio, Espírito Santo que desce do trono de Deus, a promessa de Jesus que se cumpriu em Atos e que vem até hoje manando do seu trono. Quando Jesus se entregou por nós, Ele morreu, eles colocaram uma lança no seu peito e dali saiu sangue e água, porque essa água vem de Jesus, vem do trono de Deus e vem do Cordeiro de Deus. E essa água vem em nossas direções hoje, amados, para nos limpar. Seja limpo por essa água hoje, essa água cristalina que vem do trono de Deus. Amados, a igreja, quando nós falamos de noiva do Cordeiro, a palavra nos traz
a mensagem de noiva, que Jesus vai vir buscar a sua noiva, ele está se referindo à igreja de Cristo. Então Jesus, ele está se preparando, Jesus está à espreita, nós estamos às bodas do Cordeiro, ou seja, nós estamos em um momento de preparação, a igreja está sendo preparada para a volta do noivo. E Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a noiva já se arrumou, ela já se perfumou, ela já colocou seu vestido, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Linho fino e resplandecente. O rio de Deus vem sobre nós hoje, amados, para nos limpar. Essa água cristalina precisa limpar as nossas vestes. Amado, Jesus quer limpar a sua igreja com uma água cristalina que sai do trono de Deus. Então não resolve só nós recebermos esse rio, não resolve só a gente receber essa presença maravilhosa, mas nós precisamos deixar Ele nos limpar, esse rio passar por nós e nos limpar hoje, amados. Essa água cristalina quer limpar o seu coração. E nós vemos rumores de guerras, né? Todos sabemos a guerra que está estourando entre Rússia e Ucrânia. Então são tempos de guerra, tempos de preparação da igreja. Deus está cumprindo a sua palavra, amados. Jesus está nos preparando para a sua volta. E amados, esse precisa ser um tempo de renúncia, esse precisa ser um tempo de purificação no Senhor. Então essas águas que descem do trono de Deus, vêm para purificar a sua igreja, vêm para que nós possamos renunciar àquilo que não agrada a Deus. Então nós não podemos viver de qualquer jeito, amados. Estamos no fim dos tempos, Jesus está voltando, e nós como igreja precisamos limpar as nossas vestes. Você imagina uma noiva se preparando para o casamento, e ela deixa um café cair no seu vestido, e ela decide ir desse jeito para o casamento. Como se sentiria o noivo? Como será que se sentiria o coração do noivo ao ver aquela mancha, a mancha no vestido da noiva que deveria estar branco e limpo? É assim, amados, com Jesus. Jesus está vindo, amados, Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele está às portas, amados, e nós precisamos exercer isso em nossas vidas, a renúncia, dizer: Senhor, me limpa, me purifica, Senhor. Eu quero estar com vestes brancas, linho fino, como tu declarou na palavra, vestes brancas para te receber, meu noivo, para te receber com alegria. Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro de Deus, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Vestes brancas, amado. Esse é um tempo de nós nos arrependermos. Esse é um tempo de nós limparmos nossas vestes. Entendemos que nós somos um rio que flui do trono de Deus. O rio de Deus flui sobre nós, e ele não para em nós. Então somos um canal de Deus aqui nessa terra. Somos um canal do rio de Deus por onde nós passarmos. E amados, esse canal que transmite o rio de Deus, ele não pode estar sujo. Imagina você querendo beber uma água, e aí você faz um encanamento, esse encanamento está cheio de lama, com sujeira, e aí você liga a torneira e essa água sai suja. A fonte está limpa, mas o canal que está derramando daquela água está sujo.
Será que nós estamos vivendo nesse tempo, amados? Estamos querendo transmitir o rio de Deus, mas não queremos que Ele nos limpe ao mesmo tempo? Esse é um tempo de purificação. Amados, Jesus disse que vai nos dar vestes novas, brancas, limpas, e nós, a noiva, queremos usar as vestes que escolhemos. Então, Jesus nos chama para um relacionamento. Jesus nos chama para algo sério com Ele. Disse: eu vou te dar vestes novas, vestes brancas. E a igreja insiste: Senhor, eu quero continuar com as minhas vestes. Senhor, eu quero continuar com o meu modo de viver. Senhor, eu quero continuar com os meus pecados. Senhor, eu quero continuar com as minhas falhas. E nós não queremos abrir mão. Mas Jesus vem sobre nós hoje, amados, com um rio purificador, um rio que vai nos purificar. Se nós abrirmos a nossa boca, abrirmos o nosso coração e declararmos: Jesus, vem com teu rio. Ele vem e Ele nos purifica. Ele vem e Ele nos transforma. Ele vem e nos faz novas criaturas. Em nome de Jesus. E aí pensamos: Senhor, eu estou confortável com essas minhas vestimentas. Eu não quero me despir dessas vestimentas. Eu quero continuar do meu jeito, eu quero continuar com minha vida. Não, amados, isso não vai nos levar ao casamento. Isso não vai nos levar às bodas do Cordeiro. Porque estamos decidindo ficar com nossas vestes, com os nossos desejos. Se arrependa, amados. É isso que o Senhor te brada em nossos corações hoje. Se arrependa, se converta. Você quer tocar o coração de Deus? Você quer ver a sua história mudada, amados? Você quer ver sua família transformada? Você quer ver o milagre acontecer no seu lar, na sua casa? Se arrependa. Um povo que toca o coração de Deus é um povo que se arrepende. É um povo que diz: Senhor, ai de mim, como o profeta disse. Ai de mim que vi o Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz assim, para que a gente possa entender que nós precisamos nos arrepender, para que nós precisamos nos voltar a Deus para receber esse rio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter, se arrepender de seus maus caminhos, eu vou sarar a sua terra. Jesus está pronto para derramar um rio de Deus sobre você. Jesus está pronto. O trono está jorrando água viva, não está fluindo água viva do Cordeiro de Deus que morreu por nós. E para que nós possamos receber, nós precisamos nos converter, nós precisamos dizer: Senhor, muda o meu ser, muda o meu caráter. Jesus, eu não quero mais ser o mesmo, eu preciso de Ti, Senhor. Ele declarou: se o meu povo, o povo que escolheu me servir, o povo que diz que é a minha noiva, não pode mais viver de qualquer jeito, não pode mais viver de qualquer maneira, mas precisa se arrepender, precisa se converter, e eu vou sarar a sua terra. Jesus quer sarar os nossos corações, amados. Jonas 3, 4 ou 6. Quero ler rapidamente com vocês. Oh, Espírito Santo, Tu és bom. Tu és bom, meu amado. Jonas 3 diz assim, do 4 ao 6:
No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, e ele proclamou. E olha o resultado disso. O povo de Nínive, ele estava prestes a ser destruído naquele lugar, irmãos. O povo de Nínive era um povo cruel, um povo que matava cristãos, um povo que degolava os cristãos, que pregavam do amor de Deus. Então Jonas é enviado para aquele lugar e diz: vocês precisam se converter. Deus está dando 40 dias para vocês, e Ele vai destruir essa terra. E essa notícia então chega aos moradores e chega ao rei, e ele tira suas vestes reais e coloca panos de saco e diz: Senhor, nós nos humilhamos perante a Ti. E no versículo 10 temos a resposta desse quebrantar do povo: quando Deus viu as obras deles e como se converteram no seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Eles mudaram o coração de Deus. Você quer ver uma transformação na sua casa, amados? Você precisa se humilhar diante dele. É um tempo que a igreja precisa se arrepender. A noiva precisa se arrepender. A noiva precisa olhar para suas vestimentas, precisa começar a se aproximar da luz que é Jesus e ver as manchas na sua roupa branca e dizer: Senhor, eu não sou digno, Senhor, mas me perdoa. Eu quero ser transformado. Esse é um tempo de arrependimento, amados. As águas do trono de Deus trazem cura. É comprovado cientificamente que a água morna, ela traz cura para uma ferida. Então, se você tem uma ferida causado um arranhão, você pode colocar numa água morna, que essa água morna vai ajudar a regenerar a sua pele, e ela vai trazer limpeza e vai trazer cura sobre essa ferida. E aí nós entramos no livro de Isaías 6:5, né? Essa água vem do trono de Deus, vem de Jesus, vem do Cordeiro de Deus. E em Isaías 6:5-7 diz assim, ó: Então disse eu, o profeta Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E olha o que acontece: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Glória a Deus. Diante da glória de Deus, ele sai de mim, eu sou um pecador. Então o anjo tira uma brasa do altar. O que significa isso, amados? Que o altar do Senhor, ele contém brasas vivas. Brasas vivas. Então, ao mesmo tempo que esse altar contém brasas vivas, nós acabamos de ler em Apocalipse 22, que desse altar flui um rio de Deus. Então, essa água que chega em nós hoje é uma água morna, uma água que traz cura, uma água que vem para as nossas feridas, uma água que vem do trono de Deus, que passa pelas brasas vivas do Senhor e nos alcança e nos toca e nos cura. Aleluia. Amados, que essa água morna do Senhor, que vem do trono de Deus, possa te curar nessa noite. Que essa água morna possa curar as feridas que pessoas te causaram, em nome de Jesus. Que essa água do Senhor, que vem do trono de Deus, essa água morna, possa curar enfermidades aqui neste lugar. Que essa água que está vindo do trono de Deus, amados, possa restaurar a sua casa, possa restaurar o seu casamento, possa realizar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O rio de Deus
Deus está aqui, amados, Ele quer fluir através de você. Essa água que flui do trono de Deus quer fluir através de você. João 7, 37 e 39 diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, fluirão do seu interior. Aleluia. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Águas vivas fluirão do seu interior. Águas vivas fluirão do nosso interior, amados, hoje. Nós não somos represas em Deus, entenda isso, você não é uma represa, você é um fluir de Deus, você é um fluir de Deus. Então hoje você está recebendo algo lindo do Senhor, você está recebendo a sua presença, você está recebendo a sua glória. Amanhã é dia de liberar, amanhã é dia de fluir o rio de Deus através de você, em nome de Jesus. Amados, o rio de Deus vem sobre nós hoje, e nós temos que só tomar uma atitude, mergulhar. Nós só precisamos mergulhar nesse rio de Deus. E saindo aquele homem para o oriente, tinha na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos atelhos, pelos tornozelos. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia passar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse é o rio de Deus que Ele chama você a mergulhar. Então nós estamos diante desse rio de Deus. Como o pastor disse, é tão lindo a gente vislumbrar o oceano maravilhoso, a grandeza. Então, amados, o rio de Deus está aqui hoje. E qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível do seu mergulho hoje? Você não está querendo se molhar ainda, mas Jesus, o Espírito Santo te chama. Vem, vem. Entra mais, mergulha, até que seus pés não possam tocar o fundo, e aí eu vou tomar controle de todas as coisas. Mergulhe no vasto oceano de Deus, amados. Não se contente com o raso de Deus. Não se contente com o raso de Deus e mergulhe. Fique de pé nessa noite. Oh Jesus, amados, esse é o convite que o Espírito Santo te faz hoje. Acessar o rio da água da vida. Você entende isso? Não é acessar qualquer coisa, não é beber do poço de Jacó, do poço que alguém construiu, alguém fez, não é beber de algo que alguém liberou sobre sua vida. É mais profundo, amados. É beber diretamente da fonte, é beber diretamente do trono de Deus, é entender que esse rio vem sobre você hoje, é entender que esse rio vem sobre você e vem com uma força tão forte que ele nos apanha, ele nos transforma. Ele pode até bagunçar tudo, mas ele vai nos transformar, ele vai nos curar, ele vai nos limpar. Chore cantarabalabaxei. As águas, amados, que correm de um rio, quando há uma tempestade, são fortes, e nada fica na frente daquele rio. Esse é o rio de Deus que está descendo hoje. Você está aqui, amados, esse rio de Deus vai te tomar. Você que está aqui hoje, amados, vai ser cheio por esse rio de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo o rio de Deus na nossa cidade, em nome de Jesus. Eu profetizo o rio de Deus nas nossas casas.
Eu profetizo o rio de Deus em nossas vidas. Sim, Senhor. Eu profetizo, Senhor, renúncia. Eu profetizo, Senhor, cura. Eu profetizo, Senhor, o rio de Deus, Senhor, aqui neste lugar. Eu profetizo, Senhor, limpeza. Sim, Senhor, como noivas do Cordeiro, nós queremos declarar que nós nos arrependemos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo, por às vezes não dar o valor que Tu merece, não te entronizar da maneira correta, Espírito Santo. Nos perdoa, Deus. Nós só te pedimos, derrama do Teu rio sobre nós. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos abrir o nosso coração hoje, Senhor, para receber do Teu rio, o rio de água viva. Receba a cura pela água que sai do trono de Deus. Você que está na sua casa, receba a cura, receba a libertação do rio que sai do trono de Deus, do rio que flui do Cordeiro de Deus. Eu quero te convidar essa noite, amados, com seu coração lançado em Deus, a cantar esse louvor, a se render ao rio de Deus, em nome de Jesus.